Amém. Pedir para o irmão Rogério orar pelo culto, por favor, nessa noite. Deus, eterno Pai, muito obrigado nesse dia pelo dia de paz que nos concedeu. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos nessa noite de estar na tua presença, Pai, em teu nome. Que o Senhor possa, Deus, pedir ser com gente, ser convosco, que o Senhor possa receber os nossos louvores como chuva suave. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Próximo hino nessa noite, 36 do Voz de Melodia, Bela Manhã. Vou pedir para a pianista passar uma vez a melodia, para os irmãos conhecerem o hino, acho que poucos conhecem. Vamos tentar cantar agora. Peço que os irmãos coloquem de pé para cantarmos esse hino. Bela Manhã. Primeira estrofe novamente, essa foi só para a gente conhecer. Peço que os irmãos me ajudem a cantar esse hino, mesmo que não conheçam, para a gente cantar um louvor agradável a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Próximo hino, número 78 do Voz de Melodia.
Enquanto os instrumentos tocam, os irmãos podem se cumprimentar, depois cantamos a terceira estrofe. Amém. Os irmãos podem sentar. Agora teremos os avisos. Boa noite, irmãos. Vamos aos nossos avisos. O primeiro é os horários de culto da nossa igreja. Aos domingos nós temos culto em 2 horários, de manhã às 9 e à noite às 19. E nas quartas-feiras nós temos culto de oração às 19h30. Esse aqui já foi. Próximo domingo teremos ensaio do coral às 17 horas. Na quinta-feira teremos reunião de homens e senhoras. Vai ser na casa do irmão Antônio Martins. Vai ser às 8 da noite. Então, quinta-feira, dia 30, reunião de homens e senhoras na casa do irmão Antônio Martins. Acho que chegar umas 7h30 aqui, dá para sair, né? Aqueles que precisam de uma carona, né? Pode estar saindo daqui às 7h30 da noite, na quinta-feira. No sábado, na parte da manhã, teremos a programação Soldados de Cristo. É para crianças de 7 até 11 anos. E o horário é das 10 até as 11h30. No sábado, próximo sábado também teremos o Confra Jovens aqui na nossa igreja. Vai ser às 18 horas. Lembrando aos jovens, pode trazer os seus visitantes e lembrando do valor do lanche de R$5, tá bom? Do dia 28 até o dia 30 de setembro, no próximo mês, teremos as conferências missionárias aqui na nossa igreja. Então, lembrando que são 3 dias em sequência, sexta, sábado e domingo. Na sexta o culto começa às 19h30, no sábado às 19h e no domingo nos horários de culto, tá bom? No dia 29 de setembro vamos ter o café da manhã com os homens aqui na igreja, vai ser às 9 da manhã. E o acampamento para o próximo ano, no feriado de carnaval, do dia 1º ao dia 5 de março, vai acontecer e vai ser lá em Curitiba. Então aquele jovem que ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo. Lembra do valor que cada tempo que vai chegando no acampamento vai ficando um pouco mais caro, né, para parcelar, tá bom? Fica 7,45 hoje, né? Então, se você tem alguma dúvida, você pode procurar o irmão Ulisses ou o Natan, tá bom? Também lembrando sobre a campanha de doações de alimentos para o grupo Acrer, né? A gente conversou a respeito disso. As doações são recebidas de roupas, de alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal, ou seja, aquilo que você quiser contribuir, vai ser bem-vindo por eles, tá bom? Tem ali no fundo as cestas. Então, se você está com dúvida sobre a sua contribuição, você pode procurar o irmão Sérgio, conversar com ele e contribuir também, tá bom? Deus abençoe aqueles, irmão. Então, lembrando, o irmão Sérgio pediu para avisar que a gente ia encerrar na quarta-feira as doações, né, para levar no sábado, mas eles conversaram e vão estender até o dia 9 de setembro, tá bom? Irmão Gilberto? Dia 15 de setembro, chá de bebê da irmã Leila, às 15 horas. Da irmã Leila?
Ah, vai ser aqui na igreja? Ah, maravilha. Então, chá de bebê da irmã Leila aqui na igreja, às 15 horas, dia 15 de setembro. Vai ser no sábado também, tá bom? Irmão Paulinho? O irmão que foi estar orando, de oração para a Joilza, está programado a cesárea para quarta-feira, 8 horas. Ah, maravilha, hein? Sim. Então vamos conhecer antes aqueles que visitam a nossa igreja essa noite pela primeira vez. Do meu lado direito, tem alguém visitando essa noite pela primeira vez? Aqui no meio, tem alguém visitando pela primeira vez? Qual que é o seu nome? E o seu, mocinha? E a outra mocinha? Obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe. Pode ficar à vontade, tá bom? Muito obrigado. Mais alguém aqui no meio pela primeira vez? Do meu lado esquerdo, tem alguém pela primeira vez? Não? Então eu vou pedir ao irmão Bartolomeu. Cadê o irmão Bartolomeu? Estava aqui? Ah, está aqui. Ele estava aqui. Ah, irmão, ora então agradecendo as ofertas e os dízimos, também a cesárea da irmã Joilza, para quarta-feira, né, irmão? Quarta-feira e também o Genês. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, Deus, por mais um dia estarmos reunidos em casa, adorar o Senhor. Te agradecemos, Deus, por esse dia que o Senhor nos preparou. Deus, o Senhor que fala conosco, Senhor, através do Criador, através da tua palavra, Senhor. Em nossos corações, prepara cada um deles, Deus, para que Deus venha receber essas palavras dentro da vida de Deus. Pedimos ao Senhor pela vida onde eu, Senhor Jesus, você no seu culto, conforme o Senhor prepara, Senhor, pela vida dela, dessa criança. Meu Deus, suplicamos o Senhor pela vida do Ângeles. O Senhor sabe de todas as coisas. Perguntas, aquela resposta que a gente quer saber, e só o Senhor, na hora certa, pode responder. Continua, Senhor, entender como o Senhor tem feito. O Senhor também, pelos visitantes, eles se sintam à vontade, Senhor, na tua casa, e que demonstrem prazer de servir, voltando, Senhor, outras vezes. Pedimos também pelos dízimos e ofertas, Deus. Cada um contribua conforme o desejo do seu coração, conforme as suas condições. Abençoa a vida daqueles também que, por uma razão, pode contribuir. Essa igreja, assim como tem feito, os administradores, Deus, aplique esse dinheiro para glorificar o teu santo nome e o crescimento da tua obra. Abençoe-nos em mais uma noite, mas eu te peço, suplico em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Próximo hino nessa noite, 394, do cantor cristão. 394, realidade. Peço que os irmãos fiquem de pé para cantarmos esse hino. Ele é bem alto, vai ajudar a gente. Amém. Os irmãos podem sentar. 347 do cantor cristão. O coração em paz.
Amém. O pastor pode chegar para a pregação, as crianças podem descer. Ok, boa noite. Em primeiro lugar, antes de irmos para a mensagem, eu quero só repassar algumas informações que recebi, atualizar a situação do nosso amado irmão Genês. O pastor Rodrigo me disse que na última visita que foi feita, o médico disse que ainda continua bem agitado, e isso é reflexo ainda do acidente, da pancada que ele recebeu, né, na cabeça, e estão lidando ainda com isso, estão dando alguns remédios, ainda não chega a ser o sedativo, mas para ele poder dormir e descansar. E também agora algo novo, né, no quadro dele é que ele contraiu uma pneumonia. Então a igreja deve estar orando para que o tratamento que está sendo feito contra essa doença possa ser efetivo, né? Então o Rodrigo falou que ele está estável, né? Não tá com febre, teve uma febre alguns dias atrás, mas então estão tratando. Então devemos orar para o nosso irmão para que ele possa se reabilitar logo e retornar para o nosso meio, né? Então esse é o nosso desejo. Então ore por ele, ore pela família, né? Então esse é o quadro, é um pouco do que eu recebi agora, e com certeza a dona Rose vai passar alguma informação logo mais. Não tem toda a delicadeza dela, né? Eu falando, né? Ficou um pouco mais rude, né? A notícia, né? Mas irmãos, hoje à noite eu quero voltar com os irmãos para o nosso texto de Mateus 16, verso 24. Estamos falando sobre discipulado, aliás, as exigências de Cristo para os seus discípulos, e nós vamos continuar. Nós falamos na semana passada sobre a primeira exigência, né, que nós encontramos aqui no texto, que aquele que deseja seguir a Cristo, aquele que almeja ser o seu discípulo, deve negar a si mesmo, né, e nós falamos sobre esse tema, sobre esse assunto de negar a si mesmo, algo difícil para a nossa carne, algo que não é natural para ninguém, nem para as crianças, né? Ter a sua vontade contrariada, renunciar à sua vontade, é algo que realmente é pela graça e pela misericórdia de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mas aquele que quer seguir a Cristo, ele vai ter que renunciar a si mesmo, negar a si mesmo. E hoje nós vamos para o segundo ponto da mensagem, e a segunda exigência de Cristo para os seus discípulos é: tome a sua cruz, tomar a sua cruz. Verso 24 do capítulo 16 de Mateus diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. E nós vamos ter uma palavra de oração neste momento, e em seguida vamos continuar. Oremos. Pai amado, obrigado pela sua misericórdia, pela boa música que cantamos. Obrigado por cada um que está aqui presente, pelos nossos visitantes, ó Deus, que eles possam também ouvir a sua palavra e ter realmente a certeza de que o Senhor os ama, que o Senhor se importa com eles, que o Senhor tem buscado, demonstrado todo o seu amor e preparado o caminho para que eles possam desfrutar da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, ó Pai. Por meio do seu Filho, o Senhor tem estendido a cada um aqui esta noite o acesso à sua presença, ó Pai. E nós te damos graças, porque sabemos que não merecemos, mas o Senhor, na sua graça, no seu amor, tem nos oferecido essa grande maravilha, ó Pai, que é estar contigo. E obrigado, ó Pai, porque também cantamos músicas que nos desafiam, que nos relembram do seu amor, nos fazem entender, ó Deus, quão pecadores nós éramos, mas porque viemos a Jesus, nós tivemos nossa vida transformada. Hoje brilha em nós a luz do mundo, aquele que é a luz do mundo. Ó Deus, nos ajuda a viver como tal, a brilhar neste mundo para honrar e glorificar o seu santo nome. Eu peço pela mensagem, ó Pai, que o Senhor fale aos corações, que nós possamos estar cumprindo as exigências do nosso Senhor, estar de fato, ó Deus, negando a nós mesmos, renunciando os nossos desejos e tomando a nossa cruz para a honra e glória do seu santo nome, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar, eu quero fazer 2 elogios, né? Um para os homens que ontem estiveram lá na Igreja Batista em Jandira. Eu sei que muitos gostariam de estar, alguns não puderam por estar trabalhando ou coisas do tipo,
mas foi um tempo abençoado, né? Alguns irmãos compartilharam pela manhã, e tivemos um jovem homem, né? Um rapaz de 28 anos, tomando uma decisão ao lado de Cristo. O pastor Will pregou, foi um tempo muito gostoso. Então, desafiar os homens, né? Que todos, né, possam estar marcando nas suas agendas, quando tem uma programação para os homens, não deixe de lado, ou se der eu vou, não, apoie, né? É excelente. Tivemos 72 homens lá em Jandira ontem, então tinha um grupo muito bom, foi muito gostoso. E o outro elogio é sobre quarta-feira, né? No domingo nós falamos sobre oração, o pastor Douglas pregou, né? E na quarta-feira nós tivemos um número muito especial de pessoas, mesmo com toda a correria do dia, tivemos um bom grupo, irmãos. Esse é o que deve ser o normal. Igreja cheia na quarta-feira. Não podemos, como que eu posso dizer? Não podemos relaxar, porque é por meio da oração que nós vamos vencer as batalhas. É na oração que nós vamos conseguir, ou conquistar, né? Pelo menos fazer com que o Deus mova o seu braço em nosso favor. Portanto, uma igreja que não ora, ela está fadada à frustração, ao fracasso, ao desânimo. Então não deixe de vir, né? Não permita que o desânimo, o cansaço, a pressão do dia a dia roube de você o prazer de estar no culto como quarta-feira, né? Não despreze o culto de oração, mas foi muito bom aquele culto quarta-feira, um bom número, para a honra e glória de Deus, não por causa do número, mas porque nós vemos que os irmãos estão entendendo o lugar da oração em suas vidas, em nossas vidas, e por isso se dedicando, se sacrificando para chegar. Isso é encorajador. É muito gostoso chegar e ter os irmãos assim, um grupo bom para podermos comungar juntos, irmãos. Isso é encorajador, é maravilhoso. Então, eu estou fazendo essa menção para encorajar ainda mais, né? Aqueles que talvez não tenham chegado, tenham feito disso uma prática, se anime. O povo vai estar aqui quarta-feira, então venha para fazer parte desse exército. Então vamos dar seguimento na mensagem. Essa segunda exigência de Cristo aos seus discípulos é: tome a sua cruz. Muitas vezes nós entendemos a cruz, né, tomar a cruz como aceitar o sofrimento que nos sobrevém, né, aceitar a dificuldade, né? Eu casei errado, meu marido não me agrada em tudo, então é a minha cruz, né? Eu tinha um amigo lá no Pará que ele falava que a família dele, a cruz dele, né, a esposa era de isopor e ainda tinha rodinha, porque era muito tranquila, era uma esposa maravilhosa. Mas realmente não é esse o sentido de tomar a cruz. Sofrimentos eles vão vir, você ou não, né? A cruz é mais do que isso. A cruz é uma experiência na nossa alma. É realmente renunciar à nossa vida, renunciar à nossa própria vida. Nós sabemos que quando Cristo morreu e pagou o preço pelos nossos pecados, nós entendemos isso e nós cremos, nós obtemos a certeza da salvação e todos os benefícios que Cristo Ele conquistou por nós: justificação, santificação, a paz com Deus, né? A paz de Deus. Nós temos recebido por meio dessa cruz vários benefícios, e quando nós passamos a viver seguindo a Cristo, uma vez que nós cremos no sacrifício dele, nós passamos a experimentar então não só os benefícios, mas também um pouco da cruz de Cristo. E o que Paulo coloca para nós em Filipenses 3:10 é que quando nós vamos amadurecendo, nós entramos na fé, nós cremos em Cristo e nós começamos a andar seguindo os passos do nosso Mestre, nós vamos também nos conformar com Cristo em seu sofrimento e na sua morte. Ao tomar a nossa cruz, nós vamos estar nos conformando com a imagem de Cristo. Isso vai imprimir em nós maturidade e santidade. Assim, como o nosso Cristo, o nosso Mestre foi, nós estamos nos conformando à imagem dele, passamos a ser. Portanto, tomar a cruz é se conformar a Cristo. Não é só apenas sofrer, mas é sofrer os sofrimentos que o nosso Mestre sofreu, conformando-se a ele nos seus sofrimentos e na sua morte. Tomar a cruz não é suportar apenas a esposa que não agrada. Tomar a cruz não é o filho, né? É mais do que isso. É suportar as mesmas aflições que o nosso Mestre suportou. E somente na medida em que nós vamos vivendo, nos conduzindo, aplicando a cruz às nossas vidas diárias, nós vamos então
sendo moldados, amadurecendo e crescendo, de uma forma especial, nos amoldando à imagem do varão perfeito, e assim podendo ser usados por Ele. Não pode haver um andar, você não pode se dizer discípulo de Cristo, se você apenas afirma crer nele, mas não tem tomado a sua cruz. Você diz ter recebido a vida eterna e desfruta da justificação e tantos outros benefícios, mas se você não tem tomado a cruz e seguido a Cristo, e participado dos seus sofrimentos e da sua morte, né? A cruz é o sinal e a evidência de que o discipulado cristão de fato está acontecendo, de que de fato você é um seguidor de Cristo, e é a sua cruz, e não o que você diz, e não aquilo que você diz crer sobre Cristo, que faz de você um verdadeiro seguidor de Cristo. A diferença entre nós e qualquer outro aí fora que diz crer em Cristo, mas está vivendo no mundo, numa verdadeira vida desregrada, a diferença entre nós e aqueles é o fato de tomarmos a nossa cruz. Muitos vão dizer, mas eu amo a Cristo, eu amo a Deus, eu sigo a Cristo, mas continuam vivendo sua vida de maneira comum, rotineira, normal. É um mundano, é um pagão, vivendo nos prazeres da carne, vivendo no ritmo do mundo. Mas eu amo a Cristo, nada muda, mas eu amo a Cristo, eu sou discípulo de Cristo. Cristo está dizendo aqui, se alguém quer me seguir, deve tomar a cruz, ele deve entender que ele deve morrer para o mundo. Tomar a cruz é morrer para o mundo, é participar das mesmas aflições que Cristo sofreu. E em primeiro lugar nós temos que entender então o que significa de fato tomar a cruz. Eu já dei alguns indícios, mas a cruz, ela é também a expressão exata do ódio do mundo contra Cristo. Quando você olha para a cruz, o símbolo, né, você tem que relembrar o quanto Cristo sofreu naquele madeiro. Ali, o Filho de Deus, que veio não para julgar o mundo, né, o que João diz, não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar todo aquele que crer em mim. Cristo veio de forma humilde para redimir e não para punir o pecador. Ele veio aos necessitados, ele veio e uma vez que ele encontrou grupos, né, de pessoas com fome, o que ele fez? Ele sustentou eles, ele multiplicou o pão, multiplicou o peixe, transformou água em vinho, ele curou enfermos, ele libertou os possessos pelo demônio, ele ressuscitou mortos. Cristo veio de forma humilde, mas buscou o bem, né, do próximo, o bem do outro. Ele era cheio de compaixão. Cristo foi um homem gentil, como um cordeiro, inteiramente sem pecado algum. Esse é o Cristo que foi crucificado na cruz do Calvário, por causa do ódio do mundo para com Ele. Mesmo sendo esse ser maravilhoso, mesmo sendo Deus entre nós, sendo bondoso, gentil, suprindo as necessidades do homem, o mundo naquele dia odiou a Cristo, e odiou de tal forma que a única forma de apaziguar o ódio daqueles homens, daquele mundo, naquele tempo, era Cristo sendo crucificado. Não era qualquer morte que apaziguaria o ódio daquele tempo. Foi oferecido o Barrabás, não é, por Pilatos, mas o que eles falaram? Não, pode liberar o Barrabás, queremos Cristo. Ele deve ser crucificado. A única morte que apaziguou o ódio do mundo daquele dia foi a morte de Cristo. E aí você passa, mas o mundo de hoje mudou. Vivemos em uma sociedade transformada, diferente, evoluída. Você acha que o mundo mudou em relação a Cristo? Sim ou não? Não. O mundo odeia Cristo hoje. Se Cristo viesse hoje, da mesma forma, seria crucificado da mesma forma, porque o mundo odeia o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo disse, João 15, 25, eles me odeiam sem causa. Isaías 53, 3 diz, o desprezaram e o rejeitaram. Eles tiveram sede de seu sangue. Nenhuma outra morte apaziguaria o ódio do mundo contra Cristo. Eles demandaram que ele deveria ser crucificado. A cruz então foi a manifestação do ódio incontrolado, do ódio terrível
do mundo pelo Cristo de Deus. O mundo de hoje não é diferente, ainda odeia Cristo. E por consequência, Tiago nos escreve dizendo: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tomar a cruz, ou a cruz, expressa esse ódio do pecador, da humanidade, contra o Filho de Deus santo e perfeito, sem pecado, justo. Nós entendemos, irmãos, pela palavra de Deus, que hoje o mundo continua na mesma linha, odiando a Cristo. E todo aquele que diz ser discípulo de Cristo, ele deve estar pronto para entender que uma vez que você tomar a sua cruz, assim como Cristo tomou a cruz, o mundo vai te odiar, o mundo não vai te aplaudir, o mundo não vai te amar, o mundo não vai querer o seu bem, assim como não olhou para Cristo com olhos amorosos, carinhosos, porque Cristo mostra o nosso erro, mostra o erro do pecador. E uma vez que você passa a seguir a Cristo, a se conformar com Ele no seu caráter, tomando a sua cruz, morrendo para o mundo, saiba disso, o mundo vai te odiar. Por isso Tiago nos alerta: não dá para ser amigo do mundo e andar com Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo do nosso Deus, inimigo de Cristo. Tomar a cruz significa que, ao assumir a cruz, você deliberadamente está convidando a inimizade do mundo através da sua recusa, da sua não conformidade com este mundo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, o quê? Ofício vivo, santo, agradável, e não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Paulo deixa claro que o crente, a igreja, o povo de Deus, o salvo em Jesus Cristo, aquele que tomou a sua cruz, ele deve oferecer a sua vida a Deus e não se conformar com o mundo, não fazer parte ou tomar a mentalidade do mundo, porque lembra, o mundo odeia Cristo, o mundo não vai ser obediente a Deus, o mundo não quer amar a Deus, pelo contrário. E essa era a nossa condição antes de crer em Cristo e tomar a nossa cruz, e essa é a nossa condição hoje. Hoje nós entendemos que tomamos a nossa cruz, e nós não esperamos que o mundo venha e nos aplauda e nos tome nos seus braços e vamos ser amigos do mundo e amigos de Deus. Não. Você segue a Cristo, você tomou a sua cruz, você convidou o ódio do mundo sobre você. Isso é uma coisa que parece que alguns cristãos, alguns que dizem crer na palavra de Deus e que dizem seguir a Cristo, não conseguem compreender, não conseguem ver isso na palavra de Deus, não conseguem entender o que Tiago disse. Eles querem ainda dizerem-se salvos. Eu falo, não, eu sou salvo. A pessoa diz, eu sou crente, mas ainda com a mesma cultura mundana, vivendo sem mudar nada, com os mesmos impulsos controlando ela, seguindo a filosofia do mundo. Olha, seja feliz e faça o que você quiser, use o que você quiser. É claro que nós não vamos, na igreja nós não ficamos controlando tudo, porque nós sabemos que Deus faz isso, é Ele que transforma as pessoas, mas deve haver uma mudança. Tem esse discurso, não, mas eu fui liberto, e libertado para fazer o que eu quiser. Olha o que Cristo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, não dá para ser amigo do mundo. Se você está andando na mesma linha do mundo, você não é um discípulo de Cristo, pelo contrário, é um inimigo de Deus. Não consegue enxergar algo que é tão claro nas Escrituras. Deve haver morte. Você deve morrer para o mundo. Você jovem deve morrer, deve assumir a cruz. Se você diz que é um salvo em Jesus Cristo, que entendeu o sacrifício que Ele fez por você, e você tomou a cruz, o que o mundo diz para você não vale, não serve. O que o mundo manda você usar, manda você ouvir, o que o mundo publica para você assistir, praticar, você tem que ter o maior cuidado, o maior zelo, para não se conformar.
Tomar a cruz é isso, é renunciar à vida mundana, a vida como um pagão, né? Se é que pode existir um crente pagão. Não, eu afirmo, eu sou salvo, mas na prática vai examinar a vida cheia de pecados, não resiste ao pecado, pelo contrário, procura oportunidades para pecar, para oferecer o corpo como instrumento de iniquidade. E o que Deus quer de nós é que sejamos instrumentos de justiça. E quando isso vai acontecer? Quando eu tomo a minha cruz, quando eu morro para o mundo, quando eu recebo o ódio do mundo, aí sim, se você está sendo perseguido, se as coisas estão apertando para o seu lado lá na faculdade, quando você senta no banco, né? E aí entra um professor cheio de formação, só que um ateu, né? Um pagão, e começa então a fazer o famoso sarcasmo com a fé. A fé é ópio para o povo. A fé é para quem é ignorante. A fé é para os miseráveis, para apaziguar a dor e o sofrimento. Espera aí. Se você é um crente e está ali sentado no banco, você não vai ficar tranquilo, né? Quando a sua fé começa a ser exposta, você não vai concordar com o camarada e falar: é verdade, e eu vou mudar agora, porque eu não quero mais ser miserável, pobre e só ficar como um cego não vendo o que está de errado. Mas quando nós chegamos na Escritura, nós vemos na palavra de Deus tudo que ela fala, tudo que ela afirma sobre como Deus é um soberano Senhor, um Criador, alguém que se importa com a sua criação, alguém que preparou o meio para que nos aproximássemos dele, para que fomos livrados do pecado, das consequências trágicas do pecado. Nós vemos que Deus, ele é um Deus presente e gracioso, que em todo o tempo se importa com a humanidade. Nós não podemos ficar passíveis, ouvindo e não ter nenhum tipo de, pelo menos, incômodo na nossa fé, na nossa consciência. Deve mexer com você. Você não pode ficar passivo e aceitar, mas deve ter, claro, com todo respeito, a sua posição firmada, exigir o respeito. Infelizmente o mundo, né, não vai respeitar, e talvez você vai ser mais perseguido ainda, mas entenda que esse é o processo. Foi isso que os discípulos fizeram, foi isso que homens na história, homens, mulheres na história da igreja fizeram. Quando o mundo os odiou, eles se afirmaram em Cristo ainda mais, eles tomaram a sua cruz e abnegaram da sua vida, ao ponto de muitos serem mortos, como Cristo, por causa do ódio do mundo contra os seus seguidores, os seguidores de Cristo. Tomar a cruz significa que o mundo vai te odiar, tá? Não fica achando é só suportar o meu filho rebelde, ou minha esposa rebelde, ou meu marido lento, né? Rebelde. É receber aquilo que Cristo recebeu, o ódio do mundo. Tomar a cruz também significa ter uma vida voluntariamente rendida a Deus. Cristo, ele foi morto, ele foi assassinado. Os homens pegaram ele, o prenderam e condenaram ele à morte. Humanamente falando, ele foi julgado injustamente, mas os homens o assassinaram. Mas a palavra de Deus deixa claro que em nenhum momento Cristo foi refém nisso. Ele não estava ali sem condições de escapar, porque ele é Deus. Jesus Cristo é Deus, e ele afirmou no Evangelho de João, capítulo 10, verso 18, ele disse: ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele está falando da sua própria vida. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente estou oferecendo a minha vida em sacrifício, para que aqueles que se arrependerem e crerem possam receber a vida eterna. Cristo, em nenhum momento ele está refém, ele está no controle. Ele deliberadamente, voluntariamente ofereceu a sua vida, espontaneamente se deu por nós. E por que ele o fez? Porque essa era a vontade de Deus. Deus enviou Cristo a este mundo para morrer nasceu Cristo, para perdoar os nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. A cruz é a suprema demonstração da obediência de Cristo, da voluntariedade do nosso Senhor. E ele recebeu essa ordem de Deus e ele cumpriu ela até a morte. Houve momentos onde ele buscou, né? Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se rendeu voluntariamente, obediente à cruz.
E nós temos, irmãos, aqui um grande exemplo de obediência, um grande modelo de que quando nós tomamos a cruz, nós devemos estar prontos a obedecer a Cristo até o fim. Assim como Ele é um grande exemplo, nós, como servos dEle, como seguidores dEle, que tomamos a cruz, devemos estar prontos para obedecê-lo. Cristo deve ser o nosso modelo de obediência. A cruz é mais do que um objeto de fé. Ela é o sinal do discipulado, é o princípio pelo qual a sua vida deve ser regulada. A cruz significa rendição, dedicação total a Deus. Paulo, como eu já mencionei, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A cruz, ela é isso, é uma rendição total. Não deve ter nada em nós reservado para nós, tudo é para Deus. Sua vida, seu corpo, seus desejos, seus bens, tudo deve estar ao acesso total e exclusivo do Pai, porque Ele pagou o preço. Você deve se render voluntariamente para servi-lo, para obedecer a Deus. Deus quer que você sirva a Ele com todo prazer, como Cristo, com total dedicação, com total rendição. Ouça o que Paulo diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Não é só o culto de domingo, não é só a quarta, né? Não é só um devocional, é o corpo, é a vida, é o dia a dia, é a rotina. Tudo nosso deve ser para a glória de Deus. Somos dele agora. E se você diz ter tomado a cruz e está seguindo a Cristo, você não pode ter um outro amor, você não pode ter um outro objetivo que não seja engrandecer e glorificar a Cristo na sua carne, nos seus projetos, nos seus alvos. Cristo tem que ser tudo na sua vida, porque Ele pagou o preço voluntariamente, e você deve se render totalmente, voluntariamente. Cristo te amou até a morte de cruz. A cruz também, ela significa serviço, vicário, significa sofrimento vicário. A palavra vicário, irmãos e amigos, significa no lugar do outro, substituir, substitutivo. Você sofrer no lugar do outro, você servir no lugar do outro. Cristo morreu vicariamente, ou seja, Ele nos substituiu na cruz, porque os seus pecados é quem deveriam ser julgados na cruz do Calvário, os meus pecados. Mas Cristo, Ele nos amou a tal ponto de falar: não é o rude que vai para a cruz, embora ele mereça, talvez mais do que muitos aqui, mas porque eu amo, eu vou lá. Se coloque no lugar. Talvez era para você estar lá, mas Cristo te amou tanto que Ele substituiu você. E uma vez que nós tomamos a cruz, nós vamos entender que porque Cristo morreu por mim, eu devo seguir o mesmo exemplo dele, estar pronto para morrer por um irmão, para viver, para servir a alguém, para substituir alguém, para sofrer com alguém. Irmãos, a fé, tomar a cruz, é muito mais do que só um sofrimentozinho, né? É tomar os sofrimentos dos nossos irmãos e sofrer junto, no lugar dele. É realmente estar pronto para, como que João diz em 1 João 3,16, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Esta é a obra que Cristo realizou por nós, e uma vez que nós estamos seguindo a Cristo, devemos estar prontos para tomar os mesmos passos, exemplificando a sua conduta, exemplificando o nosso Mestre no dia a dia. Esta é a lógica inevitável do Calvário. Somos chamados para seguir o exemplo de Cristo, para a companhia dos seus sofrimentos e para ser participantes do seu serviço. Assim como Cristo a si mesmo se esvaziou, lembra de Efésios capítulo 2, onde ele diz que assumiu a forma de servo, assim nós devemos fazer, nos tornar servos uns dos outros, servos de Cristo em primeiro lugar, mas também buscar suprir as necessidades de nossos irmãos. Não estamos aqui para viver somente para nós, porque, irmãos, a vida é muito curta para viver para si mesmo. Você pode, em segundos, estar na presença de Deus. E o que você tem realizado para a glória de Deus? O que você tem feito realmente que vai ser reconhecido por Deus? Não porque você precise ganhar algum crédito,
mas porque você quer demonstrar toda a sua gratidão e amor, quer ser de fato um servo, uma serva boa, um servo bom e fiel. Você quer ser tido por Cristo em autoestima e não receber talvez um olhar triste, uma repreensão, e talvez ter que participar desse sentimento de, puxa, eu deveria ter me esforçado mais. Nós sabemos que uma vez salvo, nós não perdemos a salvação. A Bíblia diz que aquele que Cristo salva, aquele que está na mão do Pai, ninguém pode arrebatar. A salvação é para sempre, mas você pode perder o prazer, o privilégio de honrar a Cristo, de realmente demonstrar toda a sua gratidão através de um serviço humilde, no dia a dia, na rotina da igreja, na rotina da vida dos seus irmãos. Como você tem vivido a vida, tem vivido para si, lembre-se disso, é muito curta a sua passagem por este mundo para ser. Amplie sua visão, esteja pronto, irmãos, para se envolver com o ministério de servir. Como você pode servir? Nós temos ensinado dia após dia, sempre batido na tecla, que você deve servir fazendo o que, irmãos? Pregando o Evangelho, que é o básico. É o que você tem acesso aqui, não precisa nem script, porque você já conhece o Evangelho, você já creu no Evangelho, você tem vivido o Evangelho, você tem tomado a cruz. Então você deve estar pronto para pregar o Evangelho para ganhar uma alma. Você deve dedicar tempo, você tem que entender que você talvez não vai ter tempo daqui a alguns segundos. Você pode ou estar na presença de Deus ou limitado por algo que possa ocorrer. É algo que deve estar em nossa mente. Gaste, invista o seu tempo, ganhando almas, guiando almas. Talvez você já tem pessoas que você conhece que precisam de crescimento espiritual. Busque, guie essa pessoa, demonstre cuidado, afeto, atenção, proteção, ensine a verdade, seja um modelo, um exemplo. Esteja pronto a seguir alguém, procure alvos, pessoas que se destacam espiritualmente, humildes, assim como Cristo, e busque copiá-los, busque aprender com eles. Faça da sua vida uma extensão, estenda ela para outros relacionamentos, aprenda com os outros, ensine outros, sirva outros. Nós estamos para ter a reunião, né, onde nós vamos iniciar o processo com o discipulado, já foi ensinado. Agora nós vamos sentar, a ideia é separar entre casais em 2 grupos, eu e o pastor Rodrigo, cada um com um grupo, e estamos separando por casais e vamos marcar uma data para ter uma reunião para ver como vai encaixar, né? Qual vai ser o melhor horário, ou na terça ou na quinta, mas nós queremos nos reunir cada quinta para nos aprofundar na palavra de Deus, para oferecer ferramentas para que os irmãos possam passar isso para outros, e assim ir multiplicando, né? Para que outros possam conhecer a Cristo, e mais tarde ser bênção na vida de outros, guiando eles também, sendo modelo, exemplo. Então, você que é membro dessa igreja, você deve estar pronto a tomar a sua cruz. E o que é isso? Serviço vicário. Você vai vir talvez na terça ou na quinta e vai sacrificar, não porque você não tem nada para fazer, porque eu sei, todo mundo tem muito o que fazer, mas porque você sabe, eu tomei a minha cruz, eu estou seguindo a Cristo, eu tenho que ganhar almas, eu tenho que discipular alguém, eu tenho que pregar o Evangelho, eu preciso me aperfeiçoar. E tomar a cruz é sair da comodidade de só cantar corinho, ouvir mensagem e ir embora. Tomar a cruz é mais que isso. E muitos estão confortáveis, não, e esse negócio aí não é para mim não, né? Fala de discipulado, alguns já é igual o boxeador, né? Falei com os homens de manhã, já está esquivando. Não faça isso. Se você é um salvo de verdade, se você experimentou a maravilha do Evangelho, o seu coração está transbordante. Você fala, agora sim, agora eu vou ter condições, eu vou melhorar, vou ser potencializado para fazer o que eu fui chamado para fazer, que é ganhar almas, que é discipular alguém. Você está aqui neste mundo para ser luz e sal. O propósito principal da sua pequena estadia neste mundo é pregar o Evangelho, é viver para a glória de Deus. Como você vai fazer isso? Tomando a sua cruz, servindo voluntariamente e participando dos sofrimentos com os seus irmãos, sofrendo no lugar dos seus irmãos. Irmãos, esse contexto em que nós estamos inseridos nesses dias, nessas semanas, vários irmãos passando por aflições, é Deus trabalhando em nosso meio, irmãos. É para que nós possamos aprender a depender mais dEle, a oferecer mais
para Deus do que só querer de Deus. Dedicar-nos uns aos outros. E ao ver nossos irmãos passando por aflição, nós devemos aceitar o desafio de estar pronto para confortar, para consolar, para participar dos sofrimentos, irmãos. Cristo, Ele fez isso. Ele não se agradou a si mesmo, mas Ele buscou agradar o Pai e servir aos outros. Assim como Ele lembrou dos outros, assim devemos lembrar também. Em Hebreus é dito que lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Hebreus 13:3. É assim que alguém que tomou a cruz, ele vive, ele tem essa empatia, ele está caminhando junto, e quando um membro do corpo sofre, todo o corpo vai sofrer. Tomar a cruz é seguir o exemplo de Cristo, assim como Ele foi, nós devemos ser, irmãos. Então lembre-se, tomar a cruz não é um sofrimentozinho que nós encontramos no meio do caminho. Tomar a cruz é renunciar à nossa própria vida, é morrer para o mundo, é receber o ódio do mundo sobre nós, e saber que isso vai acontecer e nós não vamos recuar, nós vamos ficar firmes por amor ao nosso Cristo, porque nós somos discípulos dele, e nós vamos estar prontos para servir ao nosso Deus, obedecê-lo voluntariamente. Nós vamos estar prontos para se dedicar aos nossos irmãos, substituindo, buscando sofrer vicariamente, buscando se entregar ao nosso irmão, se possível, morrer pelo irmão, como João disse em 1 João 3,16. Não morrer talvez fisicamente, mas nas nossas vontades, Às vezes tem algo que você vai fazer que é tanto, mas por algum motivo tem um irmão sofrendo, você fala, eu vou cancelar o que seria para a minha glória, para o meu prazer, para suprir a necessidade de um irmão. Esse é o morrer que deve ocorrer em nossas vidas. Mas como você tem vivido a sua vida? Você tem tomado a sua cruz? Você tem caminhado como um discípulo de Cristo que afirma ser discípulo? Ou tem sido visível que você tem carregado a cruz? É fácil falar, irmãos, que eu estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto, até com um pouco mais de ritmo, É fácil cantar. Mas será que a cruz está nos seus ombros mesmo? Você tem recebido o ódio do mundo? Você tem sofrido porque você tem afirmado que Cristo é o Senhor? É o único meio de transformar a vida do homem, de transformar a sociedade? Você tem afirmado isso? Você tem aproveitado a oportunidade de anunciar Ele para aqueles que estão perdidos, em trevas? Você tem estado pronto para sofrer com seus irmãos, para servir aos seus irmãos? Qual é a evidência externa de que de fato você tomou a cruz um dia? Talvez tomou a cruz até o meio do caminho e já soltou a cruz rapidinho, é pesado demais, preciso cuidar da minha vida. Muitos fazem isso, começam a carregar e depois não dá. É um instrumento de morte. E nós precisamos entender que aquele que quer seguir a Cristo, olha o que ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Você já tomou a sua cruz? Se você talvez tenha abandonado ela ou tenha deixado ela de lado, retome a sua cruz. Esse é o seu papel, seguir a Cristo, caminhar as pegadas dele. Eu quero, para encerrar esta noite, cantar um hino com os irmãos. Eu vou convidar o Natan para fazer a regência deste hino, mas a letra diz assim, eu tenho a letra aqui. Ele diz assim: não há glória maior do que a de Cristo Senhor, em que nos gloriamos e rendemos-lhe louvor. Seja religião, reputação ou poder, não há glória maior do que a Jesus conhecer. Tudo é perda para mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeito, enfim. Deixo tudo para trás, para o alvo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Conformar-me a Jesus é o que eu quero fazer, não mediante os meus feitos, mas por Ele conhecer. O seu conhecimento é sublime e veraz. Cristo me conquistou e Ele me satisfaz. Tudo é perda para mim, por amor a Jesus. Este mundo eu rejeito, enfim. Deixo tudo para trás, para o alvo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Irmãos, que isso possa traduzir a sua vida, que de fato, para você,
A maior glória, de fato, é viver para Cristo. É renunciar a este mundo que odeia Cristo e vai odiar você. Mas porque você quer conhecer a Jesus, quer viver para a glória dele, você está disposto, como a música diz, tudo é perda para mim, estou disposto a perder tudo, por amor a Jesus. É isso que eu quero fazer. Faça desse hino sua oração de consagração. Talvez na sua fé você tenha titubeado, tenha tentado correr da cruz, que é uma cruz de isopor e de rodinha, né? Não existe esse tipo de cruz. Você vai sofrer por amor a Jesus, mas nós sabemos que é por breve tempo. Em breve Ele virá para nos tirar daqui e nós desfrutaremos eternamente da glória dEle, da glória que Ele recebeu do Pai após a sua ressurreição. Irmãos, isso não tem preço. Não fique frustrado vivendo a vida como se está perdendo alguma coisa ao perder o mundo. Você está ganhando, você está investindo para a eternidade. Esteja pronto a pagar esse preço para seguir a Cristo. Tome a sua cruz, não fuja dela. Vamos cantar, por favor, Natan. Peço aos irmãos para se colocarem de pé. Nossa glória é Jesus conhecer. Amém. Ainda em pé, vamos orar. Oremos. Pai amado, obrigado pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo que cantamos, ó Pai, que essa seja uma realidade em nossas vidas, que cada coração aqui que já se rendeu a Cristo possa entender que a maior glória que nós podemos provar, podemos experimentar, é conhecer mais o Senhor. Que nós possamos estar prontos, ó Pai, assim como o Senhor esteve aqui neste mundo, a pagar o preço de renunciar à própria vida. Ainda que o mundo venha nos perseguir, venha nos odiar como odiou o Senhor, que nós possamos estar dispostos e prontos, firmes, para nos conformar com o Senhor, ó Pai. Que essa possa ser nosso alvo, a nossa
missão cada dia da nossa vida, tomando a nossa cruz e seguindo os seus passos, ó Pai. Aplica a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Ainda, ó Deus, quero suplicar por aqueles que talvez estão aqui e ainda estão vivendo conforme o Seu querer, ainda não se renderam a Ti, ó Pai. Quero suplicar ao Senhor que o Senhor possa ter misericórdia dessas almas e que, se eles ainda não o conhecem como Salvador, que eles possam se render a Ti, ó Pai. Ainda de olhos fechados e cabeças baixas, eu quero fazer essa pergunta. Tem alguém que fala: pastor, eu quero crer em Cristo. Eu entendi que Ele pagou o preço por mim, Ele morreu por mim na cruz do Calvário, e eu quero crer nele. Esta noite eu quero tomar essa decisão de, assim como Cristo, morrer para este mundo, mas sabendo que o ódio do mundo não tem comparação com aquilo que Ele tem preparado para mim. Tem alguém que fala: pastor, eu quero crer a Cristo, quero crer em Cristo. Ok, talvez você já é um salvo, você que já é salvo, você fala: pastor, eu quero sim tomar essa cruz, eu quero continuar no caminho, eu não quero falhar, não quero abandonar a cruz, porque eu sei que Cristo tem preparado para nós é algo maravilhoso, e eu não quero abandoná-lo, eu não quero deixar de sofrer por Ele. Enquanto eu puder, eu vou estar firmado com a minha cruz, para a honra e glória do Seu santo nome. Levante uma das suas mãos e fala: pastor, eu quero. Amém. Várias mãos levantadas. Eu quero manter firme, seguindo o Mestre. Amém. 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 Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez nós estamos na Sua presença. Eu quero, neste momento, encerrando o culto, ó Pai, mas suplicar a Sua graça, a Sua misericórdia, para que isso que ouvimos, isso que cantamos, possa ser uma realidade em nossas vidas, que cada membro dessa igreja possa estar entendendo que devemos viver para a honra e glória do Seu nome, tomar a nossa cruz, que é uma tarefa radical, uma tarefa difícil, mas que possamos, pela Sua graça, viver para a glória do Seu nome, ó Deus, que em cada circunstância que nos depararmos, nós possamos entender que o Senhor pagou um preço maior, o Senhor sofreu muito mais, o Senhor pagou o preço que nós não poderíamos pagar, e o mínimo que nós podemos fazer é viver por gratidão, é honrar o Senhor em nossa vida, em cada momento, que possamos estar totalmente rendidos nas Suas mãos, no Seu trabalho, dispostos para servir voluntariamente, para sofrer com nossos irmãos, ó Pai, para dar a vida pelo irmão se necessário, assim como o Senhor tomou a Sua cruz até a morte, foi até o fim, que nós possamos ter a mesma disposição e seguir o Seu exemplo, ó Pai. Obrigado por este culto, obrigado por tudo, ó Deus, obrigado pelos nossos amigos visitantes, que o Senhor possa ser honrado e glorificado em cada parte, e eu peço que o Senhor nos leve para casa em segurança e nos dê uma ótima semana para a honra e glória do Seu santo nome, ó Deus. É o que eu te peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, muito obrigado, poder assentar. Quero só lembrar, culto de quarta-feira às 7h30, tá bom? Então, todos convidados a chegar, mesmo você que nos visita, pode chegar para trazer seus pedidos e compartilhar conosco. Também, sábado com as crianças, às 10, né? Soldados de Cristo, e os jovens, vocês já sabem aí, né? Às 17 horas. Vamos ter o compra. Então, jovens, cheguem mais cedo. Então, jovens, cheguem aqui 6 horas da tarde, se possível. Não sei se tem alguma coisa planejada. É para eles chegarem? 4h45, né? 16 ele me deixou meio enrolado. 4h45 da tarde, mais conhecido pelo Natan como 16h45. Cheguem, jovens, não se atrasem, ok? Vamos estar preparados para receber as demais igrejas com todo amor, com todo cuidado e zelo, para a glória de Deus e, claro, para o conforto daqueles que nos visitarão, tá bom? Mais algum aviso? Não? Os jovens iam ensaiar hoje, mas você vai ter ensaio. Ok, então tem certo. Então continue orando pelo irmão Genês, ok? Lembre-se dele, da família. Também você que tem preparado ou está preparando, né, aquela doação para o Instituto Acrer. Não esqueça, até dia 9 as caixas vão estar lá. Faça o seu melhor, tá bom? No mais, amigos e irmãos, estamos despedidos essa noite. Temos chá, convido todos para tomar um chazinho quentinho antes de sair no frio que está aguardando lá fora, tá bom? Uma boa noite.